E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez bora com mais uma review de Love Alert com a resenha do episódio 8 e do episódio 9. E olha, meus amores, chegamos nessa reta final exatamente do jeito que eu queria. Comigo, gente, me esbaldando no sofrimento do Jimmy. Podem falar que eu tenho o coração ruim, eu assumo com tranquilidade. O roteiro até tenta dar uma roupagem de crise depressiva para ele, e veja bem, eu tenho total consciência da gravidade da depressão na vida real, mas aqui a história é outra. Isso aqui atende pelo nome de karma. O Jimmy não está na fossa porque o universo foi cruel com ele, ele está assim por conta das próprias ações, por não valorizar e pior, por destruir a única pessoa que o fazia feliz. Ou a gente vai esquecer a agonia que o To passou na mão desse crápula e fingir que não doeu. Aqui não tem dois pesos e duas medidas não, tá? É muito bem feito para o Jimmy, para ele aprender a ter o mínimo de caráter. E pelo visto, lá pro final do episódio 9, ele finalmente aprende alguma coisa. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito e bora lá. O episódio 8 já abre com o Jimmy acordando de ressaca na própria cama. Ele estranha estar lá, mas a gente logo descobre que quem encontrou o bonito jogado no chão e morrendo de pena o levou para casa foi o To. O Jimmy ainda não sabe disso, a narrativa guarda essa revelação para mais tarde, quando ele for fuçar as câmeras de segurança, então a conveniência segue solta. Quando ele levanta e vê uma figura na cozinha, a emoção bate. Ele acha que é o To e chega abraçando a pessoa todo feliz, só que surpresa é o T. T, fazendo às vezes a voz da razão, explica que, ao contrário do Jimmy, ele é um bom amigo. Não consegui ver o cara jogado no chão sem se preocupar, e foi lá cuidar dele mais uma vez, mas faz questão de avisar que não foi ele quem trouxe o Jimmy para a casa. Durante o café da manhã, o Jimmy tem a audácia de pedir a ajuda de T para voltar com T. A resposta do T é cirúrgica, ele avisa que só o fato de não estar atrapalhando, depois de toda a palhaçada que o Jimmy aprontou, já é ajuda suficiente. A partir de agora, depende totalmente do Jimmy provar que mudou e fazer o To acreditar no amor dele. Ponto para o texto, que coloca a responsabilidade no colo de quem fez a bagunça. Enquanto isso, o To está se aproximando do Dr. Freeze, que já está visivelmente encantado pelo rapaz. O To está naquela luta interna para seguir em frente, mas o coração ainda bate pelo traste do Jimmy. O Freeze cria coragem, quase beija o To, mas ele recua. Ele é honesto, diz que gosta muito de To e pede ele em namoro. To pede um tempo para pensar, o que deixa o Fa completamente indignado. Afinal, o Freeze é um excelente partido, uma escolha lógica e segura. Só que o T, mesmo disfarçando mal e Fa já sacou, continua do lado do Jimmy nessa história. Isso rende uma discussão entre o casal. O Fa aperta e o T acaba abrindo o coração e o bico. O Jimmy é o melhor amigo dele, ele o ama e está disposto a dar uma segunda chance ao cara. Fa, que consegue ser ameaçador apenas com um olhar, não que ele fique só no olhar, né, gente, porque ele agarrou a gola da camisa do T aqui, que me deixou todo arrepiado. O Fa é um homão, acaba aceitando a situação, mas fica emburrado. A dinâmica dos dois funciona perfeitamente aqui. Mais tarde, o Jimmy decide agir, mas escolhe a pior estratégia possível, uma desculpa de muito mau gosto. Ele diz que o gatinho dele, que o To ama de paixão, está doente. O To corre para lá, morrendo de preocupação, mas quando percebe o golpe, a entrega da cena é ótima. Ele não cede 1 milímetro. O To joga na cara do Jimmy as próprias palavras dele, lembrando que o combinado pós-término era cada um ficar fora da vida do outro, sem nem tentar a amizade. O Jimmy pede desculpas, diz que a culpa é dele, chora, diz que o ama, mas depois de tudo, o To simplesmente não consegue ver sinceridade naquilo, e eu não julgo nem um pouco. Ele vira as costas e vai embora. Com o To dominando os pensamentos do Jimmy, o T entra em cena de novo para botar pressão. Ele comenta que o Fa está bravo com ele por ajudar o amigo, mas reafirma sua lealdade. O problema é a fofoca que vem a tiracolo. T conta que Freeze já pediu o To em namoro e que se Jimmy não agir rápido vai perder de vez. O desespero bate e o Jimmy vai até o café do To. Mas quando vê o ex, decide fazer ciúmes usando o Freeze bem na cara dele. O impacto é imediato e a tristeza do Jimmy transborda ao ponto dele chorar no banho. Olha, pelo menos é um lugar quentinho para sofrer, né? Mas a direção não esquece de mostrar o outro lado da moeda. O To também está em frangalhos. Longe do Jimmy, ele sofre calado e não se sente digno de estar com Freeze ou de aceitar os presentes dele, acabando por guardar tudo
tudo numa caixinha. É uma escolha narrativa simples, mas que humaniza o personagem e mostra o peso da culpa que ele carrega. Pra gente recuperar o fôlego, a montagem nos leva para o fechamento do ciclo de Fá e de T nas provas da faculdade. O Fá gabaritando tudo com nota máxima, como o gênio acadêmico impecável que é, e o T passando raspando pela graça divina. À noite no quarto, a conversa volta para o drama dos amigos. O T comenta como o Jimmy e o To estão tristes e agindo no automático. Aqui Fá dá uma aula de maturidade. Ele diz que, em relação ao To, eles só podem estar do lado dele, ficar felizes quando ele sorri, consolá-lo quando chorar, mas nunca escolher por ele. O T olha para o namorado completamente apaixonado e rendido e diz que o ama. O Fá retribui, pede para ele sorrir e o nosso gadinho do T obedece na hora. O clima esquenta com naturalidade, eles se beijam apaixonados, confessam que não conseguem se conter e a direção conduz a cena para a intimidade deles de um jeito muito afetuoso, respeitoso e coerente com a química estabelecida. Mas aí entramos na conveniência clássica para testar a nossa paciência. Exatamente no momento em que To decide baixar a guarda e dá uma chance para o traste, ele vai atrás do Jimmy e escuta o quê? O Jimmy, no meio de uma roda de amigos com o ego de macho ferido babaca, falando mais alto, dizendo que nunca imploraria por ninguém e que nunca amou ninguém de verdade. É mole, o To, que já estava pisando em ovos, escuta essa pataquada, fica em frangalhos e vai embora arrasado. A gente achando que todo mundo mentiu pra ele, né? Porque todo mundo falou que o Jimmy tava mudando e tal. E aí o To vai até o Jimmy e testemunha isso, aí ele começa a pensar o quê? Que o Jimmy não mudou porra nenhuma, né, gente? Pois é. E a gente do outro lado aqui também, né? Mas a gente sabe que, como eu falei, era só um ego de macho ferido idiota falando. Enfim, continuando. No dia seguinte, o episódio entrega o seu golpe final. Ainda sem desistir de tentar esquecer o ex na marra, o To decide aceitar o pedido de namoro do Freeze. A câmera nos coloca na perspectiva mais dolorosa possível. O Jimmy assistindo a tudo, com o coração em pedaços, do lado de fora do café. Só que diferente do sorriso aberto do Freeze, o rosto do To conta outra história. Ele aceita o pedido, mas não há alegria ali, apenas uma única lágrima silenciosa que escorre pelo rosto. Fechando a cota desse 8º episódio, o que temos é um roteiro que sabe punir seu protagonista com a dose exata de sofrimento que a gente estava pedindo. A direção acerta em manter as consequências reais, sem atalhos mágicos para a redenção do Jimmy. O núcleo do T e do Fá continua servindo como âncora emocional e alívio cômico, enquanto o To brilha na sua confusão e na tentativa falha de usar um band-aid, neste caso o maravilhoso Dr. Freeze, para curar uma fratura exposta. O episódio constrói uma tensão constante e nos deixa na beirada da cadeira. Agora bora para os comentários do episódio 9. E meus amores, aqui o Jimmy está o puro suco da decadência. Se no episódio passado ele estava na fossa, aqui ele já está explorando o subsolo. E eu assisto isso, gente, com um grande sorriso no rosto, porque é karma puro. Sofre, Cafajeste, sofre. Do outro lado temos o Dr. Freeze continuando a gabaritar o teste de namorado do ano, mas a direção manda muito bem aqui ao focar nas reações. Quanto mais o Freeze se aproxima, mas o To recua, tá estampado na cara dele a quem ele realmente pertence e o arrependimento amargo de ter aceitado esse pedido de namoro no desespero. É nesse clima que Freeze solta a bomba de que se candidatou a uma bolsa de estudos na Inglaterra e pergunta se o To iria com ele. E o cara é tão sensato que avisa que não precisa de resposta na hora, que entende perfeitamente que a vida do To é ali e que não quer forçar nada. Olha, ponto positivo pra série, eles fugiram daquela armadilha preguiçosa de roteiro de transformar um personagem bom num crápula babaca do nada, só para justificar a volta do casal principal. O Freeze continua impecável, o que deixa a culpa do To ainda mais palpável. Enquanto o To sofre de saudade em casa sem conseguir entender o ex, o Jimmy é assombrado pelas memórias felizes dos dois. E quem resolve testar a sorte no meio desse caos radioativo? O Ron. Ele tenta voltar com Jimmy, mas toma um toco lindíssimo. O Jimmy recusa a investida e admite, em meio a lágrimas de puro desespero, que a única pessoa que ele consegue amar é o To, mas que To não ama mais. Ele finalmente tem a epifania do quão mau caráter foi, mas a única forma que encontra para lidar com a tristeza é o entorpecimento. A casa do Jimmy, gente, vira um depósito de garrafas e latas de cerveja. O fígado dele que lute. Pra gente não afogar na depressão junto com ele, a montagem nos leva para o núcleo de quem venceu na vida, o T e o Fá. Os dois estão plenos, combinando uma viagem de casal para Taiwan. No caminho vem o Jimmy com Ron e a desconfiança de que eles voltaram
voltaram é imediata, mas o Jimmy nega. Mais tarde, o próprio Wan procura o casal para abrir o jogo, contando fora que levou e o estado deplorável que Jimmy se encontra. Wan jura de pé junto que o Jimmy mudou, que ama To de verdade e implora a ajuda de T e de Fa para reconciliar os dois. O T, que já é o presidente do fã-clube do Jimmy, concorda na hora. O Fa, sendo o cérebro da operação, pondera mais um pouco, mas é aí que o T joga a carta de que o To está fingindo felicidade e que merece dar uma chance pro próprio coração. O Fa acaba concordando e, meus queridos, o jeito que o T agradece o namorado, olha, é evento canônico. A sentada que o Fa dá aqui no amigão do T, Brasil, é de ver estrelas mesmo. A direção não perde tempo e os dois vão resolver as coisas dele rapidinho. É camisa voando, beijo até cair na cama e vão com tudo pra penetração. A série entrega o fogo que a gente pediu, sem frescura e com muita química. De volta ao Calvário, Freeze decide preparar um jantar sério com o To, já que ele conversou com o Ran e tá sabendo da fofoca toda. O Ran também vai buzinar no ouvido do To para ele perdoar o Jimmy, mas o To segue irredutível e o Jimmy tá pior do que nunca. O cara bebeu até vomitar e a gente descobre que ele guardou o bolo de aniversário que o To fez para ele. Bolo velho, a vigilância sanitária faz o que? Chora. Num lampejo de lucidez no meio desse surto, o Jimmy confessa ao T que tá pensando em desistir, porque o To agora tem alguém muito melhor que ele. O T aponta, com toda a razão, que isso mostra amadurecimento, que o Alecrim Dourado finalmente entendeu que o mundo não gira em torno do próprio umbigo. Apesar de toda essa dor, o To toma a atitude mais digna possível. Maravilhoso, né? Ele entende que não pode continuar dando falsas esperanças pro Dr. Freeze, pede desculpas e termina o namoro. O Freeze, compreensivo e maravilhoso até o fim, abraça e conforta o To, diz que entende, e quem tá olhando de longe com aquele timing de centavos, o Jimmy. Ele vê os dois abraçados e já tira a pior conclusão possível, achando que ele perdeu o garoto de vez. Fechando esse 9º episódio, o roteiro faz um trabalho excelente em arrastar os personagens pela lama das próprias escolhas. A preservação da índole do Freeze é o grande acerto narrativo aqui, mantendo o peso emocional real sem apelar para vilanias baratas. O núcleo do T e do Fa continua entregando absolutamente tudo, seja no carisma ou na pegação desenfreada. A mesa tá virada e a gente segue aqui roendo as unhas e gritando com a tela para eles entregarem logo pra gente o episódio final, que é o episódio 10, mas para quem quiser saber o final de antemão, tem vídeo aqui no canal da novel de Love Alert. Gente, eles estão fiel à novel, tá? Então o final deve ser igual, beleza? Quem quiser saber, é só conferir o link aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. E se você tem interesse em assistir os vídeos antecipadamente, considere se tornar membro do canal. Assim você vai ver os vídeos bem antes e vai ajudar muito a manter o BL Maníacos de pé. Muito obrigado aos membros do canal, vocês fazem toda a diferença e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!